Além do olhar silencioso das pirâmides egípcias, repousa um passado enigmático que chama aqueles corajosos o suficiente para se aventurarem em seus segredos. Recentemente, esforços arqueológicos revelaram um tesouro de descobertas incomuns. Caixas de granito misteriosas intocadas por milênios, junto a artefatos intrigantes envoltos em mistério. Neste vídeo, mergulhamos nas profundezas dos mistérios do Egito para descobrir os achados mais misteriosos do Antigo Egito. As misteriosas cabeças de crocodilo. Uma equipe de arqueólogos do Centro de Arqueologia Mediterrânea da Universidade de Varsóvia está em uma missão para desvendar segredos antigos. Mal sabia que eles estavam prestes a tropeçar na descoberta mais espetacular de suas carreiras: 9 cabeças de crocodilos. Uma reunião reptiliana de proporções épicas. Mas o que há de tão especial em encontrar isso? Bem, essas não eram apenas cabeças de crocodilo comuns. Elas estavam enterradas em antigos túmulos que permaneceram a oficiais de alto escalão. É como se fossem os pontos de encontro dos crocodilos da versão antiga do Egito. Essas cabeças estavam envoltos em linho e não passaram por nenhum processo de preservação sofisticado. Nenhum método de mumificação para esses caras foram feitas. Eles decidiram seguir o caminho natural. Imagine a surpresa dos arqueólogos. Afinal, quando você é um crocodilo, quem precisa ser embalsamado, não é mesmo? Ao invés de estarem escondidas em suas catacumbas habituais, essas cabeças foram encontradas na companhia de seres humanos. É como se elas quisessem trocar histórias com seus companheiros humanos e discutir sobre algum assunto. A tumba de Ramsés II. Nas antigas areias de Saqqara, arqueólogos ficaram extasiados ao tropeçar em algo que fez seus corações dispararem. Era um enorme sarcófago de granito. Esse era o local de descanso final de Taemuia, que tinha a importante tarefa de cuidar do tesouro do rei Ramsés II. O caixão contava uma história não apenas pelos ossos que embalava, mas também pelas esculturas gravadas em seu corpo de granito. Esses desenhos asiáticos eram um testemunho para o indivíduo lá dentro, revelando detalhes de seu relacionamento íntimo com Ramsés, e até mesmo exibindo grafites impressionantes de deuses como Nut, a deusa do céu, provavelmente para proteger Taemuia em sua jornada para a vida após a morte. E aqui está a parte realmente emocionante. Essa tumba com seu hóspede de pedra intocada por milhares de anos. É como uma cápsula do tempo, contendo faixas sobre como era a vida depois que o rei Tutankhamon foi enterrado. Ramsés foi uma figura de destaque no século XIII a.C., conhecido como um dos grandes líderes do Egito durante a Era do Novo Reino. Em um mundo onde túmulos frequentemente são saqueados ou danificados, descobrir um sarcófago intacto em seu túmulo original é como encontrar uma agulha em um palheiro. O antigo túmulo do guarda do templo. Na necrópole de Saqqara, no Egito, um cemitério reservado à antiga realeza egípcia e oficiais de alto status, presenciamos a descoberta de um túmulo significativo. Este túmulo pertenceu a Panaceia, uma figura de grande importância conhecida como administrador do Templo de Amon durante o século XIX. A tumba de Panaceia é um exemplo esplêndido da arquitetura funerária do Antigo Egito. Assemelha-se a um pequeno templo independente, apresentando uma entrada que leva a um pátio interno medindo 13 por 8 metros, com 2 colunas parcialmente erguidas e um eixo central que leva às câmaras funerárias. As paredes de tijolos de barro da estrutura superior atingem uma altura de 1,5 metros e são decoradas com lajes de calcário ornamentadas. Essas lajes exibem relevos representando Panaceia, sua esposa, vários sacerdotes e pessoas entregando oferendas. Um dos destaques retrata Panaceia e sua esposa, adorando a deusa vaca Hathor, em uma mesa de oferendas, enquanto o sacerdote funerário asperge água em homenagem ao casal falecido. Durante as escavações, capelas de guerra foram descobertas a leste do monumento de Benezi. Uma dessas capelas possui uma inscrição mencionando Ioiô, que é referido como o criador da placa de ouro do tesouro do faraó. Outra capela apresenta um retrato esculpido de Benezi e sua família. Esse tipo de escavações
são feitas nessa área desde 1975, e essa descoberta marca uma contribuição significativa para a nossa compreensão desse período da história. A Câmara Oculta. As autoridades egípcias anunciaram a descoberta de uma câmara escondida dentro da pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, que tem mais de 4.500 anos. Por meio de uma iniciativa internacional que utiliza técnicas científicas avançadas para estudar estruturas antigas, uma equipe de cientistas conseguiu revelar esse segredo há muito guardado. Com o uso de tecnologia de ponta, incluindo simulações 3D, ultrassom, termografia infravermelha e radiografia de raios cósmicos, eles identificaram com sucesso um corredor oculto acima da entrada principal da pirâmide. Esse corredor é impressionante, estendendo-se por 9 metros de comprimento e com uma largura de 2 metros. Para explorar esse espaço oculto, os arqueólogos utilizaram engenhosamente um fino endoscópio japonês, com um diâmetro de apenas 6 milímetros, passando-o por uma fenda estreita. Esse método permitiu que eles capturassem imagens intrigantes do interior da câmara, fornecendo um vislumbre de seus segredos. Especialistas e entusiastas estão ansiosos por uma exploração mais aprofundada, enquanto os corredores se revelam e os blocos de pedra calcária impressionantes se deparam diante deles. Os primeiros retratos coloridos de múmias. Perdidos nas relíquias da antiga Filadélfia, em Fayum, a cerca de 190 quilômetros do Cairo, arqueólogos desenterraram uma verdadeira maravilha: 2 retratos de múmias em núcleos vibrantes. Essa descoberta sem precedentes não ocorreria há um século inteiro. A última vez que tais maravilhas artísticas foram escavadas foi em 1911, quando o arqueólogo britânico Flinders Petrie tropeçou em 146 retratos de múmias em um cemitério romano. A história do cemitério nos lembra que esses retratos, adornando a parte externa dos caixões, serviam como os rostos dos que partiram, preservando para sempre suas identidades. Ao lado das múmias, uma série de causas históricas emergiu das mulheres do tempo, revelando um cenário solene, e vários caixões que inspiraram histórias do reinado do rei Ptolomeu. Esse visionário foi o fundador de Filadélfia, e seu sonho era criar uma vila pastoral, um celeiro para alimentar seu império florescente. Além disso, essa cidade não era apenas uma acolhedora geográfica, mas também cultural, abrigando egípcios e gregos por mais de 6 séculos. As pinturas das múmias e os papiros da antiga Filadélfia lançaram luz sobre o passado multicultural da cidade, revelando detalhes de sua economia e religião. As caixas do Serapeum. Esse é um dos mistérios mais incríveis do Antigo Egito. Cada aspecto dessas 24 caixas de granito é peculiar e confuso, repleto de anomalias. Descobertas em 1850 pelo estudioso francês e egiptólogo Auguste Mariette, dentro de uma gigantesca necrópole subterrânea de túneis estreitos em Saqqara, as caixas do Serapeum têm capturado o interesse de historiadores modernos. Acredita-se que sejam sarcófagos ou caixões para os sagrados touros Apis. A precisão, ângulos perfeitos e sua localização subterrânea têm deixado arqueólogos, engenheiros e historiadores perplexos. A tecnologia mais sofisticada atual e brocas com ponta de diamante recuariam diante da imensa tarefa de alcançar a perfeição matemática das caixas do Serapeum. Como uma civilização egípcia antiga, armada com ferramentas de cobre e cinzéis, conseguiu manipular e moldar granito duro com tamanha precisão? Como essas 24 caixas gigantes, cada uma pesando de 70 a 100 toneladas, foram não apenas transportadas para o local, mas também centralizadas e instaladas precisamente em seus encaixes. Arqueólogos teorizam que o Serapeum de Saqqara é um local de sepultamento egípcio antigo para touros sagrados da Apis, que eram considerados encarnações do deus Taur. Mas por que os egípcios se esforçariam tanto em trabalho manual, manipulação e artesanato preciso para enterrar touros mortos, embora divinos? Esculpidas em blocos gigantes de granito, as caixas do Serapeum
estão localizadas dentro de quilômetros de túneis subterrâneos com cantos perfeitamente retos de 90 graus. Os antigos artesãos conseguiram garantir uma geometria precisa das paredes dentro das caixas, mesmo com uma distância de quase 4 metros. A matemática envolvida na construção dessas caixas é nada menos que fenomenal, e de acordo com cálculos modernos detalhados, as dimensões desviam por milésimos de polegada, uma negligência quase impossível de reproduzir. Como os antigos egípcios, equipados com ferramentas de ferro, bronze e cobre, alcançaram esse nível de precisão? Qual é o verdadeiro significado histórico do Serapeum de Saqqara? Deixe sua opinião sobre isso nos comentários. O adolescente mumificado. Desvendando os segredos do passado, embarcamos em uma viagem no tempo para o conto desenterrado do Garoto de Ouro. Escondido por mais de um século em um museu no Cairo, esse enigmático adolescente mumificado finalmente emerge das sombras, revelando uma impressionante variedade de tesouros ocultos. O momento da revelação chega, e surge o Garoto de Ouro, adornado por uma extraordinária coleção de 49 amuletos. Esses amuletos intrincados, meticulosamente organizados nas dobras de seu invólucro e aninhados em seu próprio corpo, nos transportaram para um mundo de crenças e rituais antigos. Enquanto os investigadores examinam cuidadosamente os amuletos, o olho de Horus olhando de volta para eles, enquanto um besouro assustado aninhado no peito do menino guarda sua jornada para a vida após a morte. Ao lado encontra-se um amuleto de 2 dedos, posicionado como um curioso símbolo de proteção. Esses preciosos ornamentos trabalhados com extrema habilidade falam muito sobre o elevado status do menino e o significado dos amuletos no Antigo Egito. A múmia de ouro. Arqueólogos tiraram a sorte grande tropeçando em uma múmia que brinca de esconde-esconde há 4.300 anos. Das múmias já descobertas no Egito, parece que Hatshepsut escolheu um local privilegiado para seu descanso eterno. Um poço de 15 metros de profundidade em Saqqara, um local de enterro significativo ao sul do Cairo. Saqqara, que está no ramo de enterros há mais de 3.000 anos, é um patrimônio mundial da Unesco, para não mencionar um antigo centro da antiga capital egípcia Mênfis. As múmias de Hatshepsut foram cuidadosamente preservadas, com seus braços e pernas embrulhados individualmente para dar uma aparência realista. A cabeça foi pintada com olhos, uma boca e cabelos escuros e dourados. Isso foi feito pois, de acordo com os deuses e crenças egípcias, dourar os corpos dos mortos era uma forma de expressar a ideia de que eles adquiriram qualidades divinas na vida após a morte. Mas isso não é tudo. 3 túmulos adicionais juntaram-se à extravagância arqueológica, incluindo um que se acredita pertencer a Merit, uma oficial do Palácio de Alto Escalão conhecida como a Guardiã do Segredo. Este título misterioso sugere um papel semelhante a um antigo agente do serviço secreto egípcio responsável por supervisionar elaboradas cerimônias religiosas. Entre as várias descobertas em Saqqara estava a tumba de Nianchnun, um sacerdote e supervisor dos nobres, e a de Ptahshepsis, um juiz e escriba. A tumba de Ptahshepsis ostentava a maior coleção de estátuas da região, ao lado de cerâmica e outros artefatos dos séculos 25 a 22 a.C. Tatuagem de proteção ao nascimento. Mergulhando no intrigante mundo do Antigo Egito, onde as tatuagens possuem um fascínio cativante, contando uma história tão antiga quanto ao próprio tempo. Sua remonta ao período do Império Médio, entre 2040 e 1782 a.C., e possivelmente até mesmo ao período pré-dinástico de 6.000 e 3.000 a.C. No entanto, não deixe enganar pelas tentativas dos primeiros egiptólogos que as retrataram como marcas de dançarinas humildes ou cortesãs. As tatuagens eram muito mais do que meramente arte corporal. Elas eram gravadas permanentemente na pele, representando amuletos que forneciam um escudo de proteção durante o período vulnerável do parto. Um exemplo fascinante disso foi uma mulher de meia idade descoberta em 2019. Ao adentrarmos em outra tumba,
nos deparamos com uma mulher segurando um recém-nascido, exibindo uma tatuagem visível de uma cunha ou o olho de Horus, e possivelmente uma coroa emplumada, símbolos ambos poderosos de proteção e cura. Embora a prevalência das tatuagens seja evidente, permanece incerto se essa prática era localizada ou parte de uma tradição egípcia antiga mais ampla. De qualquer forma, as tatuagens representam um aspecto fascinante da vida no Antigo Egito, um testemunho da importância dada à proteção e à conexão espiritual durante os momentos cruciais do nascimento. Os signos do zodíaco. Na cidade de Esna, antigamente conhecida como Litópolis, encontra-se um grande complexo de templos dedicados ao deus Khnum e seus companheiros, Neptu e seu filho Rika. O templo de Esna, também chamado de Templo da Khnum, foi construído durante a era ptolomaica e atualmente está passando por obras de restauração e repintura realizadas por uma equipe internacional de arqueólogos do Ministério Egípcio de Turismo e Antiguidades e da Universidade de Tübingen. Durante essas obras, os pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante. Eles encontraram um belíssimo tableau celestial, no qual os antigos artistas mapearam meticulosamente os signos do zodíaco ao lado de vários planetas, como Júpiter, Saturno e Marte. Além disso, também representaram diversas estrelas e constelações que eram importantes para a antiga prática de medir o tempo. Este grande afresco celestial permaneceu invisível, com suas vibrantes cores preservadas por quase 2000 anos. Christian Leitz, diretor do Departamento de Egiptologia da Universidade de Tübingen, ressalta a raridade das representações do zodíaco em templos egípcios, observando que suas origens são babilônicas. Ele sugere que os gregos introduziram o sistema zodiacal no Egito durante o governo ptolomaico, o qual posteriormente influenciou a decoração de túmulos privados e sarcófagos. Além de seu significado astronômico, o zodíaco também tinha grande importância em textos astrológicos, e seus signos eram frequentemente encontrados gravados em fragmentos de cerâmica e decorações de templos. O Templo de Zeus Cássio. Arqueólogos no Egito fizeram uma descoberta fascinante recentemente na Península do Sinai. O Ministério do Turismo e Antiguidades do país anunciou que os restos de um templo inspirado por Zeus foram desenterrados em Tel El Farma, um sítio arqueológico no noroeste da península. O local remonta ao final do período helenístico e testemunhou o uso durante o período greco-romano, bem como os períodos bizantino, cristão e islâmico primitivo. A identificação do templo de Zeus Cássio foi possível com a ajuda de vestígios de pilares de granito que antes serviam como portão de entrada. Zeus Cássio, uma especificidade que combina o deus grego Zeus com o Monte Cássio, ocupa um lugar especial na mitologia. Protegido na fronteira da Síria e da Turquia, o Monte Cássio está associado à lendária batalha entre Zeus e o monstruoso Tifão para determinar o domínio cósmico na mitologia grega. Zeus é reverenciado como o deus do céu, uma figura de imenso poder. Ele é frequentemente retratado como um homem mais velho, barbudo, simbolizado pelo raio e pela águia. A descoberta do templo fornece informações valiosas sobre o tratamento de Zeus e os diversos períodos históricos representados em Tel El Farma. A fábrica de cerveja. Matthew Adams, um arqueólogo da Universidade de Nova York, e sua equipe de detetives históricos fizeram uma descoberta surpreendente na região de Abados, no Egito, uma cervejaria colossal. Acredita-se que esse comércio da cerveja tenha sido estabelecido por volta de 3100 a.C. durante o reinado do rei Narmer. A cervejaria apresenta uma configuração de 8 grandes salas, cada uma abrigando cerca de 40 vasos de cerâmica. Foi encontrado também a receita antiga dos cervejeiros, e não era um simples arranjo de lúpulo e cevada que eles preparavam com maestria. Eles adicionavam cevada, mel e uma mistura de especiarias, como gengibre, canela e noz moscada. Imagine isso. Suas cervejas podem não ter o mesmo efeito de uma IPA, mas são como um smoothie de cereal ou um buffet líquido. Era parte suco sagrado, parte salário.
Era uma cerveja espessa e nutritiva, com alto teor calórico. Os egípcios até mesmo marcaram alguns fragmentos de cerâmica para controlar a produção de cerveja, ou talvez para deixar rabiscos para a posteridade. Esse achado descobriu um verdadeiro tesouro de insights sobre a importância da cerveja no Antigo Egito. Era mais do que uma simples bebida. Era o pão deles, a água sagrada e a moeda de troca. Em suma, a fábrica de cerveja revelou um mundo fascinante, onde a cerveja desempenhou um papel central na vida cotidiana e nas tradições do povo egípcio. As antigas maravilhas do Egito continuam a nos convidar e nos aprofundar em seus reinos ocultos para desvendar os segredos que jazem sob as areias. Se você estiver ansioso para acompanhar nossos vídeos mais recentes, clique em curtir, inscreva-se e ative as notificações. Dessa forma, você sempre estará informado sempre que enviarmos um vídeo novo. Obrigado e até a próxima!